Eu não coloquei o meu telefone pra gravar. Tudo bem, tá gravando esse aqui. Ok. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso humilde canal. Estávamos sumidos porque a vida tava acontecendo, né? Então nós decidimos voltar. E dessa vez nós voltamos com um vídeo mais simples inicialmente, né? Porque não sei se dá pra vocês verem aqui um pedaço aqui. Algumas coisas mudaram aqui e a gente tá um pouco ocupado. Então a gente vai fazer um pequeno vídeo de perguntas e respostas. Temos várias perguntas, não vai caber tudo num vídeo só, a gente vai tentar fazer mais de um vídeo. Nós decidimos pegar algumas perguntas que são mais a nossa opinião e vivência do que algo que envolva pesquisa, porque quando tiver essas informações de pesquisa, a gente vai fazer um vídeo um pouco mais elaborado. Então, mais a nossa opinião. Primeiro, o que todo mundo quer saber: o frio. Vamos lá. Vamos lá. Que hora que amanhece e escurece aqui? Isso acho que dá pra, não é opinião, mas dá pra responder? Sim. Então, a quantidade de luz do sol varia bastante durante o ano, né? Assim como no Brasil. Só que aqui é num extremo maior porque a gente está muito, muito ao norte. Comparado ao Brasil. Tem lugares mais ao norte do que aqui, obviamente, mas comparado ao Brasil a gente está bem ao norte. Então, durante o verão é quando a gente tem mais horas de luz. Alguns dias dos meses do verão, que são julho, agosto, setembro, a gente tem o sol nascendo por volta das 4 da manhã e o sol vai se pôr em, tipo, o máximo do verão, né? O sol ele acaba se pondo por volta das 10 horas da noite. Então você tem das 4 da manhã às 10 da noite de sol. Já no inverno é o contrário. Então no alto do inverno, assim, tipo, no meio pro fim de dezembro e ali o mês de janeiro, ou começo do mês de janeiro principalmente, mas o mês de janeiro como acho que até metade do mês de janeiro, você tem bem menos luz do sol. Então é comum o sol nascer mesmo, você ter iluminação razoável com o sol, por volta de 8h30, 9 da manhã, dependendo do dia. E o mais cedo que o sol se põe, às vezes é 3h40 da tarde, 4 horas da tarde, já está como se fosse 9 horas da noite. Você tem esses extremos, mas não acontece subitamente. A gente vai ganhando, agora é inverno, né? Então a gente vai ganhando mais ou menos 1 minuto a mais de sol a cada dia que passa, até a gente chegar no alto do verão, e aí isso vem diminuindo de novo. Então é interessante você ver, numa semana você acorda e ainda está escuro, na outra semana você acorda e já está um pouco claro. Essa semana, quando a gente acorda, já está relativamente claro, já tem sol já. Então é muito interessante você ver essa variação. O que a gente estranhou aqui quando neva? Quando neva é uma coisa que eu não lembro quem tinha comentado com a gente, mas quando neva, principalmente à noite, fica muito claro. Quando vai muito nevar no claro. dia seguinte. Quando vai ou nevar, durante a noite. ou durante a noite, fica muito, muito claro. Porque as nuvens de neve, ela não é. Neve não é chuva que congelou. Isso é o que eles chamam aqui de freezing rain. Que existe, se estiver muito frio e estiver chovendo, as gotas vão congelar, mas não é granizo, é simplesmente gotas de chuva congelada. E você tem as nuvens de neve em si. As nuvens de neve elas são diferentes. Você olha para o céu. Desculpa. Vá de retro, tinhoso, fariseu de uma figa, excomungado. Sai do meio! Talvez achar que neve é simplesmente chuva congelada, não é. As nuvens de neve são diferentes das nuvens de chuva. Então, se estiver muito frio, uma temperatura abaixo de zero, ou muito próximo de zero, mas com sensação abaixo de zero, e chover, a chuva normalmente congela, que é o que eles chamam de freezing rain. Não é granizo. Tem vários nomes diferentes pra chuva, eu acho. É uma chuva que cai, tipo, gotinhas de gelo. Quando elas caem, elas já derretem, mas elas caem como gotas de gelo. E as nuvens de neve, elas são muito brancas, muito claras. Isso faz com que o reflexo da luz da lua, né, que está por cima dela, faz com que fique muito, muito claro. Então você sabe que vai nevar naquela noite, se aquela noite tiver tá tudo nublado, mas mesmo assim tá extremamente claro. Outra coisa que eu acho estranho quando neva é que assim, a gente teve dias de muito frio pra esse lado do Canadá, que a gente teve a sensação de -20, -16. Só que quando neva, não tá tão frio.
Pelo menos aqui, né? Tipo, Vancouver Island e a neve que a gente enfrentou em Vancouver ali. Pode ficar muito frio depois ou antes, mas o dia que neva, não. Tá ali por volta de 0. Tava assim, menos 18, menos 19 e não tinha neve. Aí tava assim, 0 de dia e menos 3 à noite. E aí ia nevar. Não sei dizer no resto do Canadá, porque eu nunca peguei o inverno onde faz realmente frio. Próxima pergunta. O que os moradores de ruas fazem quando é inverno? Aqui, durante o inverno, a prefeitura das cidades, principalmente cidades onde tem muito morador de rua, como aqui ou em Vancouver, eles têm mais abrigos, né? Eles abrem mais abrigos para receber os moradores de rua. Então eles têm centros de acolhida que durante o dia eles vão lá para se esquentar. Às vezes eles, quando está muito, muito frio, um frio extremo, às vezes eles pegam estádios ou alguns lugares assim, mais públicos, centros comunitários, para alojar essas pessoas, né? Para que elas não passem no frio. Mas a grande maioria acaba ficando na rua porque para você ir para esses lugares você tem que seguir algumas regras, né? Você não pode usar droga, não pode beber. E muita gente está na rua por conta de droga. Então elas continuam na rua. Então eles têm barracas, eles têm tipo fogareiro ou aquecedor. Tem às vezes muita coisa que acontece, tipo incêndio na rua porque a pessoa fez uma fogueira dentro da barraca, perdeu o controle do fogo. Ou você vai dormir no frio e na neve e no vento, mas eles usam muitas barracas, aquelas barracas de acampamento, né? Praticamente todo morador de rua tem. Tanto é que algumas associações de caridade, essas coisas, eles costumam distribuir para os moradores de rua meio que um kit, assim, né? Para eles sobreviverem na rua. E normalmente tem barraca, tem cobertor, tem algumas coisas dessas pra você, tipo, meio que morar na rua mesmo. Aqui não faz tanto frio. Mas não vão dormir no papelão também, né? Aqui a gente passou... É que esse inverno não foi um inverno. Não teve frio esse inverno, nem nevou nem nada. Aqui, no sul da ilha. Eu tava vendo que até um ônibus que serve como abrigo. Então tem várias coisas que a prefeitura tem como abrigo. Teve vários hotéis e motéis aqui que foram desativados, né? Porque estavam falindo ou coisas do tipo que a prefeitura acabou comprando eles para transformar eles em abrigo, ou seja temporário, ou se transformou em uma moradia popular permanente. Emendando essa pergunta de como o morador de rua faz, como é viver nos dias frios? Tudo aqui é construído diferente do Brasil, né? Aqui as casas são normalmente construídas de madeira. Obviamente tem muitas coisas de concreto e tudo mais, mas a maior parte das construções, casas e até mesmo no nosso apartamento. A gente pode responder essa pergunta junto com a pergunta que é: como é a construção das casas para o frio? Sim. Então, as casas são construídas de forma diferente. E os comércios também. Então, você sente frio quando você está na rua. Dentro de casa, não. Porque você tem lareira, você tem aquecedor e tudo mais. Então, é comum você chegar em casa e tirar toda a roupa de inverno e ficar, às vezes, de bermuda. Eu costumo passar o inverno de bermuda e camiseta dentro de casa. Porque dentro de casa tá 21, 23 graus. Fora de casa tá, tipo, 5 graus, 4 graus, 1 grau. Eu só tô de manga comprida agora porque a gente saiu mais cedo e eu só não tirei a manga comprida, mas normalmente em casa a gente não fica. Os comércios também são todos aquecidos. Aqui na ilha não precisa ter tanta a preparação pro inverno. Então, em cidades tipo Montreal, por exemplo, eles têm toda uma parte de subsolo na maioria dos centros comerciais grandes que interligam com estações de metrô. Então, você desce do metrô, vem pelo subsolo, entra no prédio que você trabalha ou entra no shopping, alguma coisa assim, sem nem ir pra rua. E aí você volta e pega o metrô e aí você vai enfrentar o frio mesmo no final da estação do metrô, quando você estiver indo pra sua casa, ou quando você sai do metrô e vai pegar um ônibus, por exemplo, você acaba ficando no frio. Mas lá, os pontos de ônibus, às vezes eles são fechados, né, pra você não ficar realmente na neve. Tem essas pequenas diferenças. Aqui, como é um lugar que, quando neva por menos de uma semana no ano e não faz tanto frio comparado ao resto do Canadá, não tem toda essa infraestrutura. Mas todos os comércios têm aquecimento. Então, você sai na rua, você vai enfrentar o frio enquanto estiver na rua. Entrou na porta do comércio, é super quente. Em alguns lugares, eu chego a passar mal, porque eu sou meio calorento, né? Então, tipo, a gente vai sair. Aí, se a gente vai sair pra ficar num lugar fechado, a gente não vai se preparar blusa e 500 camadas de roupa. Porque a gente vai pegar frio saindo da porta do prédio até o carro, que são, sei lá, 10 passos. O carro é aquecido
E aí a gente vai também dar, tipo, 20 passos do carro até um lugar que é aquecido também. Então a gente não precisa se preparar 500 coisas. Mas aí tem camadas de roupa. Quando tá frio, você vai ficar na rua, você põe as camadas de roupa de neve, que ajuda bastante. E como eu, no caso, sinto muito frio no pé, tem uns... É que acabou todos que eu tinha. Mas o editor vai colocar uma imagem aqui na tela. Uns aqui, padzinhos que eles aquecem por X horas. No pé ou pra mão. E tem uns que são recarregáveis, que você põe na USB. E tem luvas que você... Luva, jaqueta, tudo que tem aquecimento. Aquecimento. Tipo, um aquecedor elétrico. Então, pra quem tem mais frio, pode usar esse tipo de coisa. Agora, sobre a construção das casas, igual eu falei, a maior parte das casas aqui, elas são construídas 100% de madeira e drywall. Então, eles levantam o frame, colocam um drywall externo, coloca algumas coisas para não pegar umidade, isolamento e drywall. Então, ele segura muito a temperatura. Tanto é que teve, alguns anos atrás, teve uma onda de calor muito forte, que como as casas são preparadas para segurar a temperatura, elas esquentaram muito e tiveram muitos, principalmente idosos, que morreram por conta do calor. Eles morreram de calor dentro de casa. Não foi nem na rua, foi dentro de casa. E aqui não é comum você ter ar-condicionado, né? É comum você ter aquecedor, mas não é ar-condicionado. Então... As casas mais novas agora estão vindo com ar-condicionado, mas tipo, nosso prédio antigo, nosso prédio não tem. Então a gente só tem o aquecedor. No calor a gente abre as janelas e liga o ventilador para refrescar. As janelas também são preparadas para o frio, são vidros duplos, a janela. Eu acho que eu tirei uma foto no Costco. Se eu não tirei, Tirou. Eu vou procurar uma foto para colocar aqui também, para mostrar como são. Os vidros são normalmente duplos e ele tem uma camada no meio que ou fica em vácuo completo ou é uma camada muito menos ar, que é para diminuir a transmissão de temperatura entre um vidro e outro. Fora que a nossa janela abre um tanto assim. A nossa parede do quarto e essa parede de cada janela é vidro só. Mas a gente tem duas janelas desse tamanhinho assim, que abre isso aqui. Que é para realmente manter a temperatura dentro de casa. Como é dirigir na neve? Dirigir na neve chega a ser uma situação engraçada, né? Eu tenho um amigo que ele nasceu e cresceu mais pro norte, né? No meio do continente, mas bem mais pro norte. Então eles têm muito mais neve do que aqui, eles estão mais acostumados. Então aqui no sul da ilha as pessoas não são preparadas para isso. Você tem um carro que não é 4x4, você vai sofrer. Se você tem um carro que ele tem tração traseira, você não vai sair na neve, não adianta. Seu carro não é preparado para neve. Então, quando neva e você dirige, o problema a neve é fofa, né, no começo. Então, os carros vão passando, vão amassando. Só que as neves que ficam na lateral onde o carro não passa, ela vai acumulando, endurecendo. E aí é praticamente uma pedra para você passar com um carro. Agora, a neve da rua, ela vai assentando. Então, o carro passa. O problema é que é muito escorregadio. É tipo um rink de patinação. É super, super escorregadio. Então, o que acontece? Você freia. Se você frear bruscamente, o carro vai embora. E aí ele sai deslizando de lado. Se você, vem freando devagar, o carro, obviamente, para. Mas teve uma vez que a gente saiu e o meu carro, na época, ele não era 4x4. E era uma subida, nem era uma subida muito íngreme, mas o meu carro não conseguiu subir. Então, a gente teve que pegar uma subida alternativa, que era menos íngreme, para o meu carro conseguir subir. Enquanto a gente estava voltando para casa, tinha um carro que era tração traseira, Toyota Supra. E quando a gente parou no semáforo, o Toyota Supra não saía do lugar, porque o carro não tinha tração suficiente para poder tirar o carro dali. E é um carro muito baixo, então ele parou, o carro deu uma assentada na neve, e aí essa pequena assentada que ele deu, ele grudou no chão e ele não conseguia sair. Ficou cantando pneu. Ficava só cantando pneu. Aí eu normalmente ando com uma pá de neve no porta-mala no inverno. Várias pessoas têm. O editor bota uma foto da pá de neve aqui. Aí eu desci, ajudei a cavar em volta do carro, ele conseguiu sair. Aí ele saiu, andou 5 metros e entalou de novo. A outra situação também, uma situação das duas. A gente não conseguiu. A gente subiu metade e aí na outra metade da subida o carro não ia. Então você acelerava e o carro saía. Ele ficava parado, mas ele ficava sambando, assim, né? Até que eu decidi ir acelerando e nessa sambada dá
um 180 e descer a rua, porque não ia dar pra subir aquela rua. A gente ia procurar uma outra rua pra gente subir. A outra situação foi quando você tentou estacionar o carro e o carro não entrou na rua. Sim, eu ia entrar No estacionamento. no estacionamento do Science World em Vancouver. E aí eu olhei e falou, entrada de estacionamento aqui. Aí eu tava vindo, aí eu virei o volante pra entrar. E o carro simplesmente continuou indo em linha reta. Eu falei, eu não vou entrar aqui. Aí eu tive que continuar mais pra frente e vir reduzindo o carro bem antes, pra ele vir bem devagar pra eu conseguir entrar. Mas foi engraçado, porque eu virei o volante pro carro virar e ele seguiu em linha reta. Como você não falou, eu não tinha entendido por que você não parou naquele estacionamento e continuou seguindo. Porque eu não reparei que o Paulo tentou virar o carro. Aí o estacionamento tava ali do lado. Aí o Paulo só foi reto. Aí eu pensei, por que o Paulo não entrou? Porque o carro não quis. Passou direto. A outra pergunta é como as cidades funcionam com temperaturas negativas. Normal, a vida segue. A vida segue. As únicas diferenças é que, por exemplo, aqui em Victoria, né? Se nevar mais de 10 centímetros de neve, não tem aula nas escolas. Mas se for em Toronto, mais de 10 centímetros não é nada. Inverno normal, a vida que segue normal. Tem uma nevasca muito, muito forte. Eu não sei qual é o critério naquela região pra não ter aula. Mas, vida que segue. Se tá nevando, as crianças amam ir pra escola na neve. Sim, porque elas vão ficar brincando na neve, fazendo guerra de neve e tudo mais. É normal as crianças levarem aqueles... Trenózinho? Porque onde sua mãe estudava antes, agora não. Tinha um morrinho. E aí as crianças levavam pra escorregar ali na hora do intervalo. O que a gente estranha que tem no mercado aqui, que a gente acostumou, que não tem no Brasil? Isso aí é uma pergunta muito específica pra gente, porque assim, tem muita gente que vem pra cá e reclama, não tem a comida do Brasil, não tem nada que eu gosto do Brasil, mas gente, tem arroz aqui, tem feijão aqui, você vai comer arroz e feijão se você quiser. Pra mim era igual no Brasil, mas depois minha mãe veio aqui e falou que é diferente, mas pra mim era a mesma coisa. Mas tá no mesmo, gente, arroz, feijão. Se você gosta de feijão preto, tem feijão preto, se gosta de feijão vermelho, tem feijão vermelho. O que tem aqui que a gente estranha que não tem lá. É algo muito específico, né? E, acabam sendo muito pequenas coisas. Se você ignora esse fato contextual, você vai falar, mas que frescura, mas são muito poucas coisas. Então, a Ada tem o croissant dela. Nossa, sim. Eu gosto muito de croissant. Acho que é o meu pão favorito. Eu não lembro de achar, pelo menos quando a gente vai no Brasil, eu não sei aonde achar croissant. E aqui eu como com muita frequência croissant. Então, croissant você compra em qualquer mercado, você vai em qualquer cafeteria, sempre tem croissant. Nem todos os lugares são bons, mas a maioria são bons. Bem que o melhor croissant que eu já comi foi em Montreal. Sim. Chá, aqui tem muito, eu gosto muito de chá. E a variedade de chá aqui é muito maior que o chá do Brasil. Então, às vezes, quando eu vou no Brasil, eu sinto falta de alguns chás que não tem tanta opção. Chá é uma coisa que a gente costuma comprar no dia a dia. O croissant, seus cafés diferentes. Os cafés diferentes, assim, Aí vem um disclaimer, né? Que eu sei que eu vou sofrer muito ódio por conta disso, mas o café que a gente toma no Brasil é água de carvão, né? Vamos ser sinceros. Vem pra cá. Um café bom, ele é exportado. O que sobra e junto com folha e pedaço de pau é que é vendido no torrado até virar carvão e é vendido no Brasil. E aí, o brasileiro ele não gosta de admitir que, às vezes, mesmo o produto dele fora é melhor do que o produto no Brasil. Então o brasileiro vem pra cá e quer comprar o suquinho de carvão pra tomar. Mas o café brasileiro ou colombiano que vem pra cá é muito melhor do que tem no Brasil. Então eu sinto muita falta, porque o café no Brasil ele é amargo, ele é muito forte, muito escuro. Mesmo se você não comprar café forte ou extra forte, porque no Brasil só tem forte e extra forte, né? Ele acaba sendo muito forte, muito amargo. E o café aqui é gostoso. Você tem café com tudo. Você tem café com avelã, você tem café com chocolate. O café, sabe? A torrefação do café. Então é muito gostoso. A gente compra o grão e moe em casa. Sim, eu tenho preferido comprar o grão porque é mais prático pra mim, não sei. Não que seja mais prático, mas eu acho que fica melhor. Mas aqui tem mais opção de café. Em grão. De você comprar o grão do café do que comprar ele já moído, eu achei. Sim, isso é verdade. E as berries? Sim, todas as berries e frutinhas aqui. Mirtilo, amora, cranberry, tem raspberry. Raspberry, eu não sei. Tem blueberry, blackberry, raspberry. São essas, eu como toneladas. Na gravidez eu acho que morango aqui também é mais gostoso. E a uva aqui também eu achei mais gostosa. Porque a uva não tem semente, a uva é um pouquinho mais gostosa. Mas a maioria das frutas no Brasil é melhor. Mas só essas frutas aqui que tem aqui que eu como muito e não tem no Brasil, eu sinto falta. Eu vou comprar blueberry no Brasil, ver uma caixa desse tamanho, que é um absurdo de caro, e é azeda muito. Eu tentei comer,
não vale a pena. Que as blueberries, blackberries, às vezes quando a gente vai comprar, elas são... Somente quando tá em temporada, elas são tipo bolinhas de açúcar. Sim, você tem que comprar na época, porque eu fui comprar morango recentemente, não tava bom. Sim, durante o verão, você pode ir em algumas fazendas e aí você paga às vezes 10, 15 dólares, eles te dão um balde e você vai no pé, colhe na hora, ela fresca, paga 10, 15 dólares por um balde inteiro. O quanto você conseguir encher do balde é o que você vai levar. E faz parte de passeio na fazenda, você leva a criança pra brincar e é bem interessante. O que é normal aqui no Canadá, mas é luxo no Brasil? Essa foi uma pergunta difícil que a gente passou um tempão pensando. Porque o que a gente considera luxo não é, tipo, usar roupa de marca. Roupa de marca aqui é barato. Talvez isso seja considerado uma coisa que é luxo no Brasil e aqui não. Realmente não é caro. As crianças aqui têm aulas de música na escola. A Samantha toca violino. E ela tem uma amiga que toca trompete, eu acho. É, um tipo de trompete. Eu não lembro exatamente o que ela toca. E aí É. tem uma outra amiga que toca flauta, que você aprende na escola. E se você não tem dinheiro pra pagar o violino, você tem duas opções. Você pode pegar no emprestado na escola, ou qualquer for o instrumento. Você pode pegar o emprestado na escola, ou se você tiver uma condição um pouco maior para Alugar o alugar. instrumento. Não é o mesmo preço de comprar o instrumento. A gente comprou o violino pra Samantha porque ela é interessada. A gente comprou usado no Facebook, não foi caro. A gente pagou, eu paguei 180 dólares num violino usado. Isso também é uma coisa de luxo no Brasil, que Sim. aqui não. As crianças têm essa aula de música, assim, dependendo dos instrumentos. Água quente? Nas torneiras tem praticamente, ao menos que você mora em um prédio que é muito, muito fuleirinho, todas as torneiras têm água quente. Não, Do acho que até banheiro, da tem cozinha. água quente, mas a maioria dos prédios, a não ser que seja um prédio muito florinho, você não paga água quente. Os prédios muito fuleirinhos têm que pagar água quente. Mas no nosso, por exemplo, a gente não paga pela água quente. Então, todas as torneiras de casa têm água quente. Isso é bem comum, né? Lavadora, secadora e lava-louça. Lava-louça, a grande maioria dos prédios tem lava-louça. E é algo que a gente também acostumou, assim. Então, a gente estava olhando um outro lugar para morar que ele não tinha lava-louça. E para mim fazia muita diferença, porque apesar de poder falar, mas só lavar a louça na pia, né? Mas o tempo que você ganha não precisando lavar a louça na mão é muito grande. Você pode pôr a louça para lavar e ir fazer uma outra coisa, e tipo fazer um almoço ou ir trabalhar. Ou igual a gente já fez, a gente comeu, colocou a louça na máquina, saiu, viajou, foi para Vancouver, voltou, e quando a gente voltou a louça estava toda lavada e pronta pra gente usar de novo. Então, é muito prático isso. Tem secadora também, é comum. Tem alguns prédios em que você não tem lavadora e secadora dentro do apartamento, você tem fora que você paga com moedinha, mas não é incomum você ter dentro do seu próprio apartamento. A gente usa a secadora normalmente aqui. No Brasil, normalmente você usa o varal e tal, você não usa a secadora porque vai pagar uma fortuna em luz, mas aqui é normal. Até porque no inverno não tem o que você fazer, né? Você não vai pôr sua roupa lá fora pra ela congelar, literalmente. Uma coisa que talvez se tornou luxo no Brasil e aqui é comum é livro. Eu acho livro no Brasil extremamente caro. Aqui não é. Fora que aqui você tem muito o que eles chamam de tipo biblioteca de rua, que a pessoa constrói uma foto aqui. uma fotinha aqui assim, constrói tipo uma caixinha fechada e a pessoa coloca livros lá e você pode tipo passar e pegar um livro pra você ou deixar um livro lá, você fala, eu tenho um livro que eu não já li muito e não quero me desfazer dele, você vai lá e coloca nessas bibliotecas de rua comum. Então é muito comum nos bairros você passar e sempre ter na frente de uma casa ou às vezes numa praça, uma bibliotequinha dessa que você vai lá e troca o seu livro. Você deixa um livro, pega um livro, ou só pega livro, ou só deixa livro. Aqui também tem muita biblioteca pública, porque a biblioteca não teria outra opção sem empresa pública. Perto daqui da gente tem uma bem perto aqui. Que é a Biblioteca Central. Tem uma no shopping de trabalho, que é uma biblioteca. Tem uma outra não muito longe daqui. Atrás do parlamento também tem. Então você costuma ter, tipo, biblioteca assim, em praticamente todas as regiões, bibliotecas públicas. Você vai lá e faz o seu cartãozinho e pega livro de graça. Pega jogos de videogame de graça, pega filmes de graça, livros infantis de graça. Eles também têm até um app de e-book e audiobook. Tem um aplicativo da biblioteca. Que você pode pegar. Você pode pegar de graça. Isso pra mim, gente, foi muito difícil. Aí a gente começou a pensar também o que é luxo aqui, que no Brasil é normal. Então... Porque a gente tava pensando que no de fora é sempre melhor, mas nem sempre. Então, por exemplo, você tem empregada doméstica.
apesar de que, tipo, muita gente não tem, não é algo que você consideraria incomum. E quando eu digo empregada doméstica, não é aquela doméstica que mora na sua casa, igual você tem em filmes de rico ou novela. É tipo uma diarista, por exemplo. Não é comum aqui. Se você for pagar, por exemplo, para fazer uma limpeza total no apartamento aqui, quando se muda, normalmente paga por esse serviço. Custa mais de $500 pra pessoa vir em um único dia. E fora que é a limpeza daqui, né? É, a limpeza nível daqui. Então, você ter uma diarista ou uma empregada no Brasil não é incomum. Tipo, você provavelmente conhece alguém que tem, ou você já ouviu falar de alguém que tem. Então não é incomum. Ou a mãe de algum amigo seu é diarista e trabalha com isso. Então não é algo incomum no Brasil. Outra coisa que não é incomum, usar aparelho. Ir no dentista, que você tem dentista no SUS, pode não ser a melhor das maravilhas, mas você ir no dentista, usar aparelho. Aqui é mais comum você ver gente com os dentes faltando, ou com os dentes tortos, do que ver gente com aparelho. Acho que a Samantha conhece uma menina na escola dela que usa aparelho, só. Então isso é algo que normalmente você não vê por aqui. Não sei se é porque é algo de rico ou... Então, mas é incomum. A gente pode até emendar uma outra. Pergunta é, dentista aqui é caro? Sim. Sim, muito. Bastante. Muito caro. A Samantha foi no dentista outro dia para extrair um dente. A gente ficou o quê? 15 minutos, 20 minutos no dentista. O dentista praticamente olhou pro dente da Samantha e ele caiu sozinho. Sim, o dente estava solto, ela só precisava, tipo, puxar o dente, mas ele ainda estava preso, né? Então, a gente foi lá e saiu quase $600. Sorte que eu tenho convênio e cobriu, né? Mas dentista aqui é muito caro. Então, é muito comum ver gente com o dente faltando, com o dente muito torto, porque você não consegue pagar. Próxima pergunta. Diferença na alimentação. Qual a diferença de alimentação dos canadenses? É difícil porque, assim... Acho que eu e o Paulo é muito apto pra falar. Toda vez que a gente vai na casa de algum canadense pra comer, a gente come comida de algum outro país que não seja daqui. Sim, a gente tem um amigo que é o José, que ele é canadense, mas os pais dele são de origem espanhola e mexicana. Então, toda vez que a gente ou a Samantha vai na casa dele, é comida espanhola ou mexicana, normalmente mexicana. Comida espanhola só a mãe dele fez. Só a mãe dele que muito fez, boa, muito bom, a paella, muito boa. Aí a gente perguntou pra Samantha, porque a Samantha vai dormir na casa das amigas dela e ela sabe mais a diferença. Então, de acordo com a Samantha, quando ela vai pra lá, é normalmente hambúrguer. Ou hambúrguer não, pizza. Mas é porque é sleepover, assim, as crianças vão dormir na casa do outro, então, tipo, hoje é desregrado, então normalmente é pizza. Mas quando a gente às vezes vai na casa de um outro amigo nosso, o Travis, eles são canadenses, digamos, puro sangue, assim, canadenses. Segundo a Tânia, 8 gerações de canadenses. 8 gerações de canadenses. Quando a gente vai lá, ou é comida indiana, ou é pizza que ele mesmo faz, ou é hambúrguer e... Aí a gente perguntou pra Samantha o que ela come na casa das amigas delas quando ela não tá comendo pizza. Segundo a Samantha, eles comem mais legumes do que a gente costuma comer no Brasil. Porque como ele não come arroz e feijão, aí depois a Samantha percebeu que arroz e feijão também é vegetal, ela não sabia. É tipo carne e legumes, só. Então, normalmente isso. Às vezes você tem, tipo, purê. Então é carne e purê. Que também é um vegetal. Com molho gravy. Ou carne e legumes qualquer. Mas, normalmente é isso. Então, a alimentação deles não envolve muitos grãos. Aí o que eu vejo quando o pessoal vai trabalhar, assim, no café da manhã eles comem ou é algo muito pesado, tipo ovo ou bacon, essas coisas de manhã. Mas assim, o pessoal quando vai sair pra trabalhar, normalmente é pão, porque não tem muito tempo pra ficar fazendo muita coisa. Sim, diferente do Brasil, aqui não tem, por regulamentação de lei, horário de almoço. O que a gente tem é 1 hora no Brasil, tá acostumado. Então, normalmente é uma pausa de 15 minutos, meia hora, e aí você come. Então, você tem que comer o mais rápido possível durante essa pausa. É o que o pessoal leva. A gente tem pausas de... Se você trabalha até 6 horas, tem 15 minutos. Não, até 6 horas você pode ganhar meia hora de almoço, onde eu trabalho. E aí o povo leva, ou eles levam o que sobrou da janta, que às vezes é macarrão, ou às vezes eles fazem sanduíches, ou burrito, ou então que eles levam coisinha pra comer, tipo castanha, ovo cozido, salame, essas coisinhas assim. Que aqui tem um negócio que chama Lunchable, se a gente puder pôr uma foto aqui. Que é uma marmitinha não saudável. Aí eles fazem o Lunchable versão adulto, que é tipo um pote com uva passas, tanto de nozes, outras coisas assim, salame, queijo, uma bolachinha, e aí eles ficam comendo aquilo, que eu vejo no meu serviço. Ou alguns sanduíches. Ou eles vão comer macarrão às 5 horas da manhã, porque eles começam a trabalhar muito cedo.
eles não vão tomar café. É isso que eu vejo diferente. Pessoal, é isso. Essa é a primeira parte de respondendo perguntas que vocês enviaram. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Se você estiver vendo eu segurando o celular aqui, é porque eu tô gravando áudio de celular. Porque o nosso microfone tá fazendo uns ruídos esquisitos, então a gente decidiu não utilizar ele. Sim. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente vai tentar ou responder pelos comentários, ou se for uma pergunta maior, mais interessante, a gente pode fazer numa segunda edição desse vídeo. Se você fez pergunta e a gente não respondeu, é porque ainda tem muito mais pergunta pra gente responder. Sim, e a gente não quer fazer um vídeo de 16 horas só sentado aqui respondendo perguntas. Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Porque a gente grava muito esporadicamente. Então, você ativar para receber notificação é importante. Porque senão você nunca vai saber quando a gente postou alguma coisa. Lembrando, nós não somos os youtubers profissionais da gringa por aí. Então, eu tenho meu emprego, a Ada tem o emprego dela, a gente faz várias outras coisas. A gente normalmente escolhe sair e fazer outras coisas do que fazer os vídeos. Mas a gente acha legal fazer os vídeos para mostrar isso para vocês. Como é que é a nossa vida aqui, como é que é a nossa opinião sobre aqui. E alguns lugares que a gente visita de vez em quando. Então, ativa o sininho, se inscreve para você saber quando a gente postou algo novo. E se vocês quiserem que a gente fale sobre alguma outra coisa, deixe aqui nos comentários que a gente tenta fazer algum conteúdo relacionado a isso. Até o próximo vídeo e Tchau, tchau.